Olá, queridos, professor Valdemar na área, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É com muito prazer que estou aqui mais uma vez, desta vez falando de plano cartesiano. Espero que você possa entender a questão do plano cartesiano, coordenadas cartesianas para ordenado, ordenada, enfim. Estou aqui para poder deixar tudo muito claro para você, tá bom? Aproveita, já te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e se o vídeo for relevante, claro, dá aquele like, que eu creio que vai ser muito relevante para você. E aproveita, compartilha com aquele teu amigo que você tem certeza que precisa aprender sobre isso, tá bom? Vamos para a aula. Então, veja bem, sistema cartesiano, coordenadas cartesianas. Então, para a gente começar a falar do sistema cartesiano, a gente vai ter que falar de coordenadas cartesianas. O que são coordenadas? Coordenadas são utilizadas para a localização de um ponto qualquer no globo terrestre, no plano da Terra. E no nosso caso aqui, a gente vai poder localizar no plano cartesiano. Então, o plano cartesiano, a nossa tela é um plano cartesiano, mas para poder te deixar um pouco mais centrado naquilo que eu quero falar, eu vou considerar o seguinte: a gente vai imaginar uma sala de aula, e nessa sala de aula, sempre que você imaginar a sala de aula, você vai perceber que as carteiras elas estão ocupando sempre duas posições, uma na fila da vertical e uma na fila da horizontal, ok? Então, o que que vai acontecer? A fila da vertical, ela vai ser interessante que a gente considere porque ela vai representar o que nós chamamos de coluna, ok? E a fila da horizontal vai ser chamada de linha. Então, imagina só é, uma sala de aula. Nessa sala de aula, você vai verificar que as carteiras estão posicionadas. Claro, não coloquei aqui o plano da porta, mas eu tenho aqui a ideia do quadro e o posicionamento das carteiras. Então, a gente vai observar que esse P aqui, eu vou estar dizendo que é a posição. A posição de quem? De cada carteira, que eu vou chamar pela letra P. Então, cada carteira vai ocupar uma coluna e uma linha, sempre nesta ordem. Primeiro coluna, depois a linha. Então, aqui eu tenho a coluna começando da esquerda para a direita, a coluna zero. É importante que coloquemos a coluna zero. Em seguida vem a coluna um, coluna 2 até a coluna 7. Consequentemente, aqui, subindo, eu tenho a linha zero, que é essa última fileira, e vai subindo, linha um, linha 2 até a linha 4. Claro, dependendo do local que você esteja, eu posso ter mais linhas horizontais e mais linhas verticais. Então, a princípio, para que a gente possa localizar a posição de cada carteira, eu sempre vou identificar, primeiramente, a coluna que ela está. Então, por exemplo, aqui eu tenho algumas letras e você vai perceber que essas letras elas ocupam cada uma carteira. Tudo bem até aí? Então, vamos supor que fossem alunos sentados aqui. Agora veja bem, para localizar a posição de cada carteira, primeiro localizamos a coluna e em seguida a linha. Então, o que que vai ocorrer? Eu vou pegar aqui a coluna zero, coluna um, coluna 2 e também até as linhas e pegando a posição de cada carteira. É óbvio que observa que neste momento que eu estou representando este P, ele vai representar qualquer posição. A gente vai ver depois que esse P representa um ponto. Então, primeiramente, eu vou representar a coluna que a carteira está e depois a linha. Então, eu tenho aqui o seguinte: o ponto A, você observa que ele está na coluna zero e na linha zero. Tudo bem? Já o meu ponto B, cadê o ponto B? Está aqui, ó. O ponto B, ele está na coluna 5 e também na linha zero. O ponto C, localizando o ponto C, também está na coluna 7 e também na linha zero. Tudo bem? E a gente vai observando isso de modo que a coisa vai ficando assim bem lúdica, né? Então, o ponto D está na linha um e na coluna um e na linha um. O ponto E, localizando o ponto E, está aqui, o nosso ponto E está na coluna 4 e na linha um. O ponto F, cadê o ponto F? Está aqui, ele está na coluna zero, ok? E na linha 2. Então, percebe que quando eu tenho o ponto A, o ponto C e o ponto B, eles estão nas colunas e observa que a linha deles é zero.
Já quando eu coloco o ponto F, ele está na coluna 0 e está na linha 2. Então, percebe logo, vai percebendo logo essa situação aqui, ó. Como é que a gente está identificando? Ora, ele está marcado na coluna, ora, ele está marcado na linha G. O ponto G, ele está na coluna 3 e na linha 2. H. O ponto H está na coluna 6 e na linha 2. E assim sucessivamente. Claro, eu creio que você já entendeu. Só para a gente poder, né? O ponto U de coordenada está aqui, 3, 0. O ponto V de coordenadas 0, 3. E o ponto X de coordenada tá aqui, 1 e 0. Tá ok? Então, desse modo, a gente está localizando cada carteira no plano da sala de aula. E cada carteira, como você pôde perceber, está situada sempre em uma coluna e em uma linha. Tá ok? Agora, o que é que temos aqui? Eixos cartesianos. O que são eixos cartesianos? Os eixos cartesianos são duas retas que são perpendiculares. O que são retas perpendiculares? Elas formam um ângulo de 90 graus. E essas retas perpendiculares, posicionadas no plano, vão estar dividindo esse plano em 4 regiões, tá certo? Então, a reta que a gente vai ter posicionada na horizontal, ela vai ser chamada de eixo X. Colocar aqui. Eu tenho o eixo X e eu tenho na vertical o eixo Y. O eixo X, ele é chamado eixo das abscissas. Por que que o nome é eixo das abscissas? A reta, ela é formada por infinitos pontos, ok? E cada ponto dessa reta a gente chama de abscissa. Do mesmo modo que eu tenho que o eixo Y também é formado por infinitos pontos, certo? E eixo das ordenadas. Então, cada ponto do eixo Y é chamado de ordenada e do eixo X é chamado de abscissa, tá ok? Então, veja bem, nesse caso, ao marcar os eixos cartesianos, eu tenho aqui o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e quarto quadrante. Sempre interessante observar que a representação dos quadrantes, elas devem se apresentar sempre no sentido anti-horário, tá bom? E claro, quando a gente coloca os eixos cartesianos, o que é que vai ocorrer? Eu tenho que, a partir da origem, aqui nesse ponto de origem, eu tenho 0. Então, para a direita são valores positivos, para cima valores positivos. Já para a esquerda eu vou ter valores negativos e para baixo também. Tá ok? Par ordenado. O que é um par ordenado? Um par ordenado, o nome está dizendo, par, são só 2 elementos. E ordenado por quê? Porque tem que obedecer uma ordem. Então, a gente vai representar aqui o eixo cartesiano. Eu tenho aqui a minha abscissa a minha ordenada B e o ponto P. Então, o ponto P representa as coordenadas, tá bom? A e B. Então, é o posicionamento desse ponto dentro do plano cartesiano. Esse ponto A, ele não pode trocar para cá. Tem que ser sempre o A o primeiro e B o segundo. Pode ser X, pode ser Y, de modo que essa ordenação deve ser mantida, tá ok? Então, nesse caso, o que é que nós temos? Que eles estão entre parêntese. Por que entre parêntese? Para que não possa haver a mudança de posição. Claro, independente da série que você está, se você estiver lá no começo do ensino fundamental, tipo sexto, sétimo ano, você já conhece, na realidade, a representação deste elemento aqui, que é uma chave, ok? Então, a chave, ela permite que eu troque de posição os elementos. Então, eu vou estar dizendo que isto aqui é exatamente a mesma coisa que isto aqui, ok? Em contrapartida, quando se trata de par ordenado, eu vou estar representando por parêntese. Quando eu coloco 2, 3, o parêntese faz com que haja uma rigidez na posição dos elementos, não podem se mexer. Então, nesse caso, isto é diferente de 3 e 2, ok?
Então, só para ressaltar a questão do parêntese. Veja bem, aqui nós temos, por exemplo, um exercíciozinho bem básico, onde a gente vai indicar os pares ordenados no plano cartesiano. Óbvio que se eu vou indicar no plano cartesiano, eu vou ter que ter o plano cartesiano. Então, veja bem, as coordenadas de cada ponto, eu vou estar considerando que esses traços aqui representados, tanto no eixo das abscissas quanto no eixo das ordenadas, eles são traços equidistantes, ou seja, há uma distância constante entre eles, uma mesma distância. Então, eu tenho, para cá eu tenho 1, 2, 3, 4, vai embora, para cima 1, 2, 3, 4, vai embora, e para a esquerda eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, vai embora, e para baixo também menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, vai embora, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, primeiro, para nós podermos representar as coordenadas do ponto no plano cartesiano, eu vou traçar uma coluna no menos 2, que é no x. Então, vou traçar esta coluna no menos 2 e traçar uma linha aqui no meu 3. Então, eu identifico aqui o meu ponto P. A mesma coisa acontece quando eu tenho aqui, ó, o meu ponto 0 e menos 3. Ao representar o 0 e menos 3, eu traço uma coluna no 0 e uma coluna no menos 3. Então, marquei aqui o ponto de encontro dessas duas retas. Eu tenho o ponto R, coordenadas 0 e menos 3. A mesma coisa acontece no ponto T. Aqui no 2, eu vou traçar uma vertical e no 0, aqui ó, no 0, uma horizontal. Fazendo isso, eu tenho o ponto T. Já o ponto V, ele é um ponto que vai estar no 3 e no menos 2. O 3 está aqui, menos 2 aqui embaixo. Tá bom? Então, ponto V. O ponto M vai ser 1 e 2. 1 e 2. E depois eu tenho o ponto A, 7 e 0. Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou traçar aqui uma vertical no 7 e uma horizontal aqui representando o 0. Tá? Agora, o ponto B. O ponto B tem coordenadas menos 4 no x e menos 6 no y. Então, traça a coluna no menos 4 no x e no menos 6 no y. Eis o nosso ponto B. O ponto C, 1 e menos 5. Então, 1 no x e menos 5 no y. N, menos 1 e menos 2. Ok. E o S, né, 0 e menos 1. Então, aqui no X eu vou traçar uma coluna, certo? E vou marcar o menos 1 aqui no Y, tá bom? Então, esse aqui é o nosso plano cartesiano, quando nós plotamos todos os pares ordenados. Vamos agora para a nossa questão de número 2. Bem, é uma questão bem interessante, né, para você começar a entender o que é que pode ser feito no plano cartesiano. Então, veja bem, o jardineiro pretende construir um canteiro para plantar suas rosas, obedecendo as seguintes coordenadas. Então, eu tenho o ponto L, 0 menos 3, M, 0, 0, N, 0, 3, O, 3, 3, P, 3, 2, Q, 1, 2, R, 1, 2, 1, 0, S, 3, 0, T, 3 menos 1, U, 1 menos 1, V, 1 menos 2, X, 3 menos 2, o Z, 3 menos 3, e o L, 0 e menos 3. Você vai dizer, mas está repetindo o L, né? Já falou. É porque eu começo no ponto L e tenho que terminar no ponto L. Porque a gente vai fazer o seguinte, representar cada par ordenado no plano cartesiano ligando. A gente vai precisar ligar os pontos consecutivos destacando a figura formada. Então, em primeiro lugar, vou pegar aqui o meu ponto L. Cadê? 0 e menos 3. Então, aqui no 0, que é o eixo Y, eu vou traçar uma coluna e no menos 3 vou traçar uma linha. Então, eu gero este ponto aqui. Tá bom? Então, esse aqui é o ponto L. Agora, eu vou para o ponto M, aqui na origem. 0 e 0. É o nosso ponto M. Agora eu tenho o ponto N, 0, ainda aqui,
e 3. Aqui em cima, 0 e 3. Tá ok? O ponto O, 3 e 3. Então, aqui no 3 eu traço uma coluna e no outro 3 eu traço uma linha, gerando esse meu ponto O. O ponto P, coordenadas 3 e 2. Então, 3 e 2. Ok? O ponto Q, 1 e 2. O ponto Q, 1 e 2. O ponto R, 1 e 0. Está bem aqui logo, ó. 1 e 0. Marco o meu ponto R. O ponto S, 3 e 0. 3 e 0. Maravilha. O ponto T, 3 e menos 1. Vem aqui embaixo. 3 e menos 1. O ponto U, 1 e menos 1. Está aqui localizado. 1 e menos 1. O ponto V, 1 e menos 2. Desce mais aqui. Aí o próximo eu tenho 3 e menos 2. Volta para cá. O ponto Z, 3 e menos 3. E depois ele volta para o ponto L. O ponto L não preciso traçar porque já está aqui. Só vou retirar a linha amarela. Então está meio emboletado, mas dá para você perceber que eles estão, teoricamente, alguns alinhados, né? Então, para poder gerar figura, a gente vai ligar os pontos consecutivos. E ligando esses pontos, a gente gera a letra E. Então, destacando aqui, eu tenho o meu canteiro para plantar rosas. Essa foi nossa questão de número 2. A questão de número 3, ela faz o caminho trocado, né? Eu preciso observar quem são as coordenadas para poder marcar aqui na minha letra, no meu par ordenado. Então começa com a letra K. Localiza a letra K e percebe que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 e menos 2. Então, 3 e menos 2. Já a minha letra M, eu tenho 4 e 4. A letra P, eu tenho menos 2 e 2. A letra Q, eu tenho 0, ó, porque está aqui é 0 e 4. A letra Z, eu tenho 4 e menos 3. 4 e menos 3. A letra S, olha lá, eu traço a coluna aqui no S, vai dar exatamente menos 2. E traço a linha no 0, então menos 2 e 0. O ponto D, eu tenho 3 e 3. O ponto R, eu tenho menos 3 e 1. Menos 3 e 1. Já o ponto A, eu tenho menos 2 e menos 2. O ponto N, cadê ele? Aqui. Eu tenho a coluna, ela é traçada aqui no meu menos 1 e a linha no meu 0. Tá ok? Então, menos 1 e 0. E o ponto T, ele vai ser uma coluna no 0 e uma linha no menos 1. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Bem, a questão de número 4, ela é o caminho inverso. Só que aqui eu deixei para a gente ir marcando normal, tá bom? Eu vou fazer só mais essa. É claro, eu posso considerar o fato de que vocês já estão entendendo como é que a coisa funciona. Eu creio que já estão entendendo. Então, eu tenho ponto A, menos 6 e 4. Bora ver se está marcado aqui. Ah, está marcado aqui, ó. Menos 6 e o 4. Já foi o nosso ponto A. Agora, eu tenho ponto B, menos 3 e 4. Então, menos 3 e 4 vai estar exatamente aqui. Menos 3 e 4. Aí eu tenho agora 1 e menos 1. O 1 está aqui e menos 1 está aqui. Ok? Aí eu tenho o ponto D, 4 e 4, vai lá no 4 e lá no 4. Este é o ponto D. O ponto E, 7 e 4. 7 e 4. O ponto F, 3 e menos 4. Baixou geral. Vai aqui no 3 e aqui no menos 4.
Tranquilo? O ponto G, menos 1 e menos 4. Então, marca aqui, menos G, menos 4. Está aqui o nosso ponto G. E observa que eu volto para o ponto A. Então, não preciso traçar, porque já está marcado aqui. Então, ligando os pontos, a gente tem, nem foi preciso ligar, né? Já coloquei aqui direto a letra V. Tá bom? Bem, agora a gente vai estar. Bem, agora a gente vai estar ligando os pontos consecutivos. Então, fazendo isso, o que é que nós vamos gerar? Temos o seguinte, né? Bonito, apareceu a letra V em homenagem ao professor Valdemar. Então, temos aí a nossa figura formada. Tá bom, queridos? Espero que vocês tenham entendido. Vamos agora para a nossa quinta questão. Ela fala o seguinte: o engenheiro está projetando um sistema de irrigação para uma plantação de soja. Ele precisa posicionar as aspersores de água de forma que cubram todas as áreas da plantação. Se a plantação tem a forma retangular, com vértice nos pontos 00, 10, 0, 10, 5 e 0, 0, qual a área da plantação? Bem, aqui a gente precisa primeiramente identificar e saber quem é a figura, né? Onde é que estão esses pontos. Então, primeiramente, vamos lá para as coordenadas 0, 0. Depois temos as coordenadas 10 e 0, 10 e 0. Em seguida, temos 10 e 5. E, por último, as coordenadas 0 e 5. Então, a figura gerada, literalmente, é esse retângulo aqui, cuja área ele quer saber. Qual a área dessa plantação? Então, para determinarmos a área, sendo um retângulo, precisamos determinar quem é o comprimento. E esse comprimento vale exatamente 10 unidades. E a largura ou altura, nesse caso, 5 unidades. Como sabemos, a área de um retângulo é dada pelo produto da base pela altura. Então, nós temos que a base vale 10 unidades e a altura 5 unidades. Logo, temos 50 unidades quadradas, letra D, ditado. Ok? Questão de número 6. Questão de número 6. O arquiteto está projetando um jardim vertical em uma parede de um prédio. O jardim terá forma retangular e será dividido em 4 seções, cada uma com uma espécie diferente de planta. As coordenadas dos vértices do jardim são ponto A, menos 2 e 3, o ponto B, 4 e 3, o C, 4 e menos 2, e o ponto D, menos 2 e menos 2. Qual a área total do jardim que será utilizada para plantar as quatro espécies de plantas? Então, primeiramente, vamos determinar quem são essas coordenadas. Então, o ponto A ele vai ser menos 2 e 3. Então, menos 2 e 3 está aqui, menos 2 e 3. O ponto B vai ser 4 e 3. O ponto C, 4 e menos 2. E o ponto D, menos 2 e menos 2. Então, ligando esses pontos, geramos este retângulo aqui, cuja área nós queremos determinar. Então, quem é esta área? Eu tenho 6 de comprimento e tenho 5 de largura ou altura, nesse caso. Então, essa área verde é a área que queremos determinar. E como sendo um retângulo, já sabemos que a área é o produto da base pela altura. Então, a base vale 6 e a altura 5, nos dando uma área de 30 unidades quadradas. Aí você pode perguntar, mas por que unidade quadrada? Porque o problema não está fazendo referência à unidade de medida do comprimento, ok? Essa unidade de medida pode ser o centímetro, pode ser o decímetro, pode ser o metro, pode ser o hectômetro, o quilômetro, enfim. Como não foi dada
A unidade de medida a gente considera que é uma unidade de comprimento. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, então se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, porque assim você vai ser informado quando outros vídeos forem postados, e dá aquele like maroto, tá bom? Porque assim o YouTube vai entender que o vídeo é relevante e assim vai entregar para mais pessoas. Até a próxima.